Com as notáveis ausências de Putin, Xi Jinping e Bolsonaro, mais de 130 líderes políticos de todo o mundo estão reunidos em Glasgow, na Escócia, para aquela a que muitos chamam a Cimeira da Última Oportunidade. A COP26, Cimeira das Nações Unidas sobre o Clima, espera encontrar soluções práticas e compromissos para se chegar às metas do Acordo de Paris. O anfitrião, Boris Johnson, lembrou o mais famoso dos compatriotas da ficção, James Bond, e a necessidade de desarmar uma bomba-relógio. Durante 200 anos, os países industrializados estiveram na completa ignorância do problema que estavam a criar. Agora têm o dever de encontrar os fundos necessários, 100 mil milhões de dólares por ano, prometidos na Cimeira de Paris até 2020, mas que não vão estar disponíveis até 2023. O secretário-geral da ONU, António Guterres, falou no que diz ser uma sentença de morte que é preciso evitar a todo o custo. Mesmo na melhor das hipóteses, a subida das temperaturas será de mais de 2 graus. Nesta conferência sobre o clima, há muito esperada, continuamos a dirigir-nos para um desastre climático. Os jovens sabem disso. Todos os países sabem. Pequenos estados insulares e outros países vulneráveis já estão a viver as consequências. Para eles, falhar não é uma opção. Falhar é uma sentença de morte. Na abertura desta COP26 falou ainda o Príncipe Carlos, que lembrou a necessidade do setor privado participar ao lado dos governos nos esforços para cumprir as metas de Paris e travar o aquecimento global. J'espère qu'un jour nos destins se recroisent ici. Là, mon amour, je t'en prie, prends bien soin de toi. J'espère qu'un jour nos destins se recroisent ici. Là, mon amour, moi je t'embrasse 1000 fois. Equipe Olivia Paiva e boa imagem da Remax do Cartier. Para a compra ou venda da sua casa, contacte a Equipe Olivia Paiva. Equipe Olivia Paiva, há 30 anos a bem servir. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e Canto com Colonial. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Salud, familia, dinero, trabajo, amor. 5 gracias que la vida nos da y que se nos puede perder. O Grande Xamã ajudar-te-á a combater a inveja, maldade e as graças que acontecem por culpa de terceiros. Abre os seus olhos. Mentalista, ocultista, naturista e psicoespiritualista. O Grande Curandeiro. Venga a consultarme, yo soy el chamán del amor. Olá a todos, estamos na Casa dos Açores do Quebec
Hoje tem lugar aqui um discurso para o média étnica. Vamos então em conversa com o responsável desta ideia, que é o Dr. Luís Aguiar e ainda também a Dra. Farra. Boa tarde aos dois, bonjour. Boa tarde. É um prazer encontrar este momento de discussão aberta sobre o que está a acontecer com o média atualmente, o média de etnias, e nós falamos da nossa língua portuguesa, não é verdade? Sim, o encontro é sobre o futuro das médias portuguesas. A partir da pandémica, qual é o futuro das médias portuguesas, e temos várias mesas redondas para discutir o assunto com várias pessoas interessadas e que participem na média portuguesa. Dr. Aguiar, quando pensou nesta ideia, qual foi a razão primeira que teria que fazer aqui o encontro com a comunicação social? A ideia, penso que vai 3 ou 4 anos atrás, eu fui convidado aqui por o Norberto Aguiar, o meu irmão, para um encontro, e desse encontro nasceu a ideia de a gente aprofundar a investigação do futuro das médias portuguesas, e eu e a Farra, a professora Berube, temos numa competição para angariar fundos para então avançar com o projeto. E penso que foi em 2018, 2019, veio a pandémica, tivemos que suspender a pesquisa, e agora que as coisas estão um pouco a melhorar, decidimos então começar a pesquisa agora em outubro. Pergunto à doutora Farra de seguida. Bonjour madame, merci beaucoup d'avoir l'opportunité d'écouter des opinions, écouter aussi c'est quoi l'avenir des médias, mais je commence pour demander pourquoi c'était obligé de faire ce moment-là. Je viens juste de parler à docteur Aguiar. Donc, pourquoi on a décidé de faire cette étude-là sur les médias ethniques portugais? Bien, c'est une opportunité qui s'est présentée à nous avec un financement qu'on a obtenu du Conseil des relations humaines du Québec, de la recherche en sciences sociales, et aussi qui vient du milieu. Donc, c'est un financement partenaire. Donc, et c'est comme ça qu'on a eu cette idée d'interroger un média, une communauté particulière qui vit à travers des médias ethniques, sur la question de quel est l'avenir donc des médias ethniques au Canada de manière plus générale, mais à travers la loupe, à travers le focus d'un groupe en particulier qui sont les médias ethniques portugais. On peut sauver le média parce que maintenant on est dans le moment pandémie. Il y a des médias qui ne font pas peut-être les efforts nécessaires pour continuer à donner que le peuple, ou les téléspectateurs, ou les gens qui lisent le journal, qui écoutent la radio, il y a un travail à faire. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Parce que on va sauver. Exactement. Parce que la réponse, elle vient pas de nous. La réponse, elle vient des médias eux-mêmes, elle vient des acteurs des médias, elle vient des gens qui consomment les médias. Et donc, nous, on est là aujourd'hui pour réunir tous ces gens-là autour de tables de discussion, et c'est ce qu'on questionne. Quel est cet avenir des médias ethniques? Comment la pandémie a pu affecter la consommation des médias ethniques, et donc comment sauver les médias ethniques. Ça, on pourra vous revenir avec les réponses plus tard quand on aura terminé, bien entendu, les travaux. Sim, e o que posso acrescentar é que a Farra tem razão, é que a pesquisa é para mesmo ver quais as ideias
que há na comunidade portuguesa para avançar, para continuar com as médias portuguesas. E o que a gente está a se aperfeiçoar, há cá muitas ideias como é que a média vai avançar. Essa é a minha questão. O que é que os senhores pensaram? Qu'est-ce que vous avez pensé autant que le suivi est fait, une table, la deuxième table, la troisième table, est-ce qu'on peut construire un puzzle dans ce moment-là? Bem, eu penso que há ideias que forem propostas por vários grupos e que é interessante. É um pouco difícil pronunciar-me agora com certeza qual é os meios que isso vai desenvolver, mas nas mesas redondas há muitas ideias como é que a média portuguesa deve continuar, deve adaptar-se, deve avançar e deve colaborar para sobreviver no futuro. E é isso que a gente está a achar muito interessante, é as ideias que os grupos têm a trazer que vão beneficiar as médias étnicas portuguesas. É importante que se continue a defender a língua para que sejamos hoje vivos e amanhã os nossos filhos continuem a guardar as raízes. Bem, isso é uma questão muito complicada, porque de certeza que é muito importante conservar e continuar a língua portuguesa, mas também temos que ser um pouco realistas que as gerações do futuro vão ter um grande desafio a continuar com a língua portuguesa e também participar na comunidade mais larga em francês. Agora, isso é um dos desafios que a média portuguesa tem que definir, é como é que vai avançar no futuro com portugueses que falem menos português e portugueses que falem mais francês, que sentem-se português, mas que a língua é um pouco mais difícil. Isso é uma das coisas, uma discussão que tivemos aqui nas mesas redondas, muito interessante e com um pouco picante, quer dizer, a discussão foi um pouco picante na mesa redonda. C'est quoi le défi? C'est ça qu'on veut définitivement comprendre bien pour que la média soit toujours là dans la langue d'origine. On parle du portugais parce que... Oui. Bien, ce qu'on a entendu depuis ce matin dans les idées, il nous reste encore d'autres groupes à questionner, mais on a entendu l'idée de peut-être s'ouvrir aux langues du pays d'origine, pas du pays d'origine, mais du pays d'accueil. Donc, peut-être avoir des médias bilingues, trilingues. On a entendu aussi comme idée peut-être de s'ouvrir aussi en restant avec le focus sur la communauté portugaise, mais en s'ouvrant aussi aux nouvelles réalités des membres de la communauté, en s'ouvrant peut-être à la diversité de langues portugaises. Donc, c'est des propositions qui ont été faites aujourd'hui par les participants pour répondre aux défis que vivent les médias ethniques. Mais j'ai bien hâte d'entendre la prochaine table où on va interroger des acteurs, des médias ethniques, des jeunes aussi. On va interroger aussi des jeunes, donc je pense qu'on va avoir là aussi des réponses très intéressantes qui vont nous permettre peut-être de mieux d'expliquer. Oui. Doutora Aguiar, je profite juste pour vous demander une question. Est-ce que le gouvernement est attentif à la richesse d'une culture? Mais on a besoin aussi de support. Le support n'est pas là. Quelquefois, il est oublié. C'est quoi le trajet qu'on doit commencer maintenant? Oui. C'est vrai qu'on a commencé à fouiller un petit peu la littérature et puis aussi l'actualité sur le sujet. Et c'est vrai que des médias ethniques, par exemple, on a vu à Toronto, dans la région de Toronto, les médias ethniques demandent
plus de reconnaissance, de support, surtout dans cette période aussi de pandémie. C'est quelque chose qu'on a entendu aussi aujourd'hui dans la journée là, de la part là, des participants. Donc, mais je pourrais pas répondre pour le gouvernement. Moi, je suis Mesmo sensibilizar. Oui. Doutora Aguiar, eu sei que vocês vão começar outro painel. Deixe-me perguntar-lhe, este momento trouxe três intermediários que foram o doutor, a doutora Farra e ainda também o doutor Carlos, que está longe, no outro lado, na área de Vancouver, a acompanhar todo este desenrolar das mesas que nós temos durante um dia percebido que há ideias diferentes. Vai satisfeito com o que foi vivido hoje e o que é que as pessoas podem esperar no futuro? Eu gostava de voltar um bocadinho atrás na questão da língua e do futuro, porque como a doutora Berube disse, ainda temos para encontrar os jovens, o grupo dos jovens. Então vai ser muito interessante discutir com eles a língua, quer dizer, a leitura das médias portuguesas, se eles leem ou não, quer dizer, a pertinência das médias étnicas para os jovens portugueses que vivem aqui. Isso vai ser muito interessante, e então a questão da língua portuguesa e quanto é preciso a língua portuguesa para eles consumir médias portuguesas vai ser muito interessante a discutir com eles. Agora, temos uma equipa de 3, principalmente, e cada um de nós traz expertise diferente. A Farah, sim, experiências diferentes. A Farah tem uma experiência muito na comunicação social. Eu tenho na sociologia, o José Carlos é geógrafo e tem uma experiência já na comunidade portuguesa. E então é essa combinação de experiências dos nossos 3 que até penso que convencer o governo a nos dar a bolsa para o estudo. Não é? E o que a gente vai fazer então daqui para lá vamos analisar os dados e depois vamos comunicar através das médias portuguesas os nossos resultados. Vamos preparar um rapport para integrar um resumo para integrar a média étnica média nacional, a associação, talvez para o governo, não sei, e também para os nossos colegas nas universidades. Temos outras revistas para comunicar os nossos dados, os nossos findings. Temos várias maneiras de comunicar o que a gente aprender aqui para comunicar a audiências diferentes. Não se faz mais vezes isto? Exato, porque é que se não se faz? É isso uma da questão que a gente pôs aqui aos grupos, é a falta de colaboração, a falta de unidade, a falta de avançar em grupo. Difícil. Começa o túnel, começa então... Seria muito bem se daqui para a frente as coisas fossem mais em tipo de colaboração e mais frequência de reuniões como estas. Doutora Aguiar, muito obrigada por ter cedido esta oportunidade do média vir perceber como é que funcionam as ideias divergentes, mas algumas delas até são muito valiosas para vocês chegarem a um estudo mais elucidatório para que tenhamos melhores dias com a média étnica. Sim, é verdade. E uma das coisas que a gente aprender aqui também é que as médias portuguesas têm sucesso. Já estão em Canadá há 60, 65 anos e não é por acaso. É porque têm fazerem coisas bem feitas e que quer dizer, sobreviverem. E a gente espera não menos do que isso. Muitas felicidades. Okay, obrigado. Merci beaucoup, madame. C'était un plaisir et quand même d'apprendre quelque chose que ça fait du bien, mais aussi toujours défendre la langue portugaise et autant qu'on est au Québec, défendre la langue française. Félicitations et merci de votre temps. Obrigada. De nada.
E foi assim que terminamos este momento bem rico. Aqui na Casa dos Açores do Quebec, vivemos esta oportunidade de perceber bem as necessidades do média étnico. Falamos da língua portuguesa. Terminou aqui, então, este conhecimento das ideias, daquilo que são as opiniões divergentes, mas uma riqueza para defender sempre a nossa língua portuguesa. A Conceição Ferreira e a Alberto Feio para Montreal Magazine. A Rádio Centro-Ville está à procura de locutores para a emissão portuguesa. Telefone para o 514-845-1540 ou o 514-651-9110. O Canadá é provavelmente o país onde reside a maior comunidade portuguesa espalhada pelo mundo. Está bem integrada sem nunca ter perdido as raízes. Para apoiar e projetar de forma correta a vida de mais de 600 mil portugueses aqui residentes, o Correio da Manhã Canadá é a companhia perfeita com a informação necessária. Correio da Manhã Canadá. O jornal português de maior circulação no Canadá. A pandemia de Covid-19 provocou a morte a 5 milhões de pessoas infectadas. Os números são da Universidade Johns Hopkins, mas os especialistas estimam que o número real possa ser muito maior. De acordo com a estimativa da revista The Economist, a Covid terá sido responsável por 17 milhões de mortes. A doença atingiu cada país de forma distinta. Estados Unidos da América, Brasil, Índia, México e Rússia foram os países onde mais infectados morreram. Nos Estados Unidos, morreram 750 mil pessoas. No Brasil, mais de 600 mil. Finlândia, Austrália e pequenas ilhas do Pacífico foi onde a Covid-19 foi menos mortífera.
Comparando com outras pandemias e doenças, a gripe espanhola matou entre 50 a 100 milhões de pessoas. O HIV, até hoje, fez com que 36 milhões perdessem a vida. Com o mundo parcialmente vacinado, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde alertou há poucos dias que a pandemia está longe de acabar e voltou a deixar um apelo às grandes potências. Partilhem a vacinação com os países mais pobres. Chora Design é o mundo das flores. Chora está de novo a decorar salas para casamentos, festas corporativas, comunhões e batizados. Faça uma consulta para fazer do seu dia um momento único. Chora Design 514-503-9171. Cette année, la communauté portugaise a devenu la présence plus forte. Et les Portugais sont venus en plus que d'habitude. On rencontre ici dans le mausolée. Oui, oui, effectivement, on sent beaucoup plus la présence d'année en année de la communauté portugaise, mais c'est vrai que nous, on est très impliqués aussi. Oui. Alors, c'est une réponse. Je pense que oui aussi. Les gens peut-être qui retrouvent un petit peu leur valeur chez nous. Après les funérailles, les gens ont des besoins aussi d'accompagnement. On a un notaire qui aide les gens à trouver les documents pour régler les successions. Ça, c'est quand même un travail d'au moins 1 an. Là. On a des thérapeutes. Aussi, c'est important de parler au sujet des employés qui sont portugais et sont important pour faciliter la communication avec la communauté portugaise. Ce sont plusieurs qui travaillent ici. Oui, on a plusieurs personnes d'origine portugaise chez nous. Nos collègues, je pense à Edwino, je pense à Pedro, Dani, Bruno. On en a beaucoup. Même si c'est sûr que déjà le fait qu'ils parlent portugais
c'est déjà très important. Ils comprennent aussi un petit peu les attentes des familles portugaises, ce qui est important aussi. Mais je ne parle pas portugais, mais je vous parle avec mon cœur. C'est bon aussi. Ah oui, aussi. Nós te rogamos, Senhor, pelos irmãos que morreram à procura do teu rosto e à tua porta bateram. Recebe-os junto de ti por tua grande bondade. Teu amor os transfigure em divina claridade. Pelo sangue que na cruz por todos foi derramado, perdoa suas ofensas, purifica-os do pecado. Lembra-te, Pai, que era frágil o barro de que os fizeste, compadecido recebe-os na tua glória celeste. Os nossos rogos aceite o teu coração paterno. No esplendor da luz perpétua, dá-lhes o descanso eterno. Amém. Ora, estamos com o vice-presidente de Alfredo Allaire Memória, a senhora Julia Duchatel. Vamos saudá-la. Bonjour, madame Julia est la grande vice-présidente. Responsabilité aussi de proche ou de près la communauté portugaise qui souligne beaucoup pour vous. Oui, tout à fait. Bien, merci beaucoup. Oui, donc je suis vice-présidente. Je travaille avec ma mère, Jocelyne Légaré, et une équipe de conseillers et d'experts, dont beaucoup sont issus de la communauté portugaise. C'est une communauté qu'on dessert depuis énormément d'années. On a toujours été dans l'ADN de notre compagnie de s'adresser à plusieurs communautés. Notre premier client en 1931 était un Ukrainien, et donc c'était mon arrière-grand-père qui l'a servi, et d'année en année, on a continué ça, et je pense que nos liens avec la communauté portugaise sont très ancrés dans ce qu'on fait dans notre travail. Et quand on parle d'Alfredo Allaire Memória, c'est un grand lien de compagnie funéraire. Oui, tout à fait. Alors, on est présent à Montréal et à Laval depuis plusieurs années, et on accompagne les familles dans des moments extrêmement difficiles de leur vie, quand ils ont perdu quelqu'un. Et quand on parle, par exemple, de la communauté portugaise, tout doit être fait très rapidement, souvent dans les quelques jours, et on doit les accompagner dans leur langue, c'est bien important, et fournir des gens qui vont être avec eux au début, dans l'organisation, mais aussi qui vont les accompagner à l'église, au cimetière. Pour nous, c'est bien important. Et dans ce moment-là, on est vraiment du temps de Toussaint, et chaque année, vous préparez une cérémonie spécifiquement pour les cultures, pour les langues portugaises aussi, qui est toujours fidèle avec vous. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, le Père Diage va venir parler en portugais. Pour nous, la Toussaint, c'est une fête extraordinaire, je pense qu'il est très célébré en Europe. Pour nous, on est Memoria, c'est un mot latin, c'est un mot qui en portugais est chargé de sens aussi. C'est de se souvenir, au-delà de simplement organiser les funérailles, on est là avec les gens pour se souvenir, pour faire des prières, pour entendre la belle musique, pour avoir un moment de recueillement où on peut penser aux gens qui nous ont quittés, pour que les enfants connaissent leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, leurs racines. C'est très important parce que c'est ce qui nous aide à nous bâtir en tant qu'individus. Alors pour nous, c'est une journée extrêmement importante.